o autismo não é um produto ou um subproduto do uso abusivo de telas, por uma razão muito simples. Porque, veja, porque nós já tínhamos muito diagnósticos de autismo numa época em que as telas não existiam. Na verdade, numa época em que os dispositivos digitais não estavam massificados, as crianças não tinham acesso que elas têm hoje, e o autismo já havia, embora eu ache que hoje nós temos mais diagnósticos do que no passado, mas ele já havia. Então não há uma relação causal entre telas e o surgimento do autismo. Entretanto, nós não podemos desprezar essa relação entre telas e autismo, porque as telas têm sido um recurso cada vez mais utilizado para se lidar com crianças autistas. Coloca-se uma tela nas mãos da criança autista, porque ela já tem essa suscetibilidade ao hiperfoco, né? Então a tela acaba sendo, o celular, sobretudo, acaba sendo um mecanismo, uma estratégia, uma ferramenta para acalmar a hiperatividade dessa criança, se há uma hiperatividade associada, né, no comportamento dessa criança, ou a impulsividade dessa criança, e nós precisamos pensar nessa relação entre telas e crianças autistas, pensar no seguinte: esse recurso de lotar o tempo dessa criança autista com a utilização das telas está reforçando os seus sintomas ou está potencializando o seu desenvolvimento? E aí, nesse sentido, essa resposta é a mesma resposta que nós damos às crianças neurotípicas. É a mesma resposta. A mesma resposta que nós damos para a criança neurotípica, a gente dá para a criança neurotípica. Tanto na criança neurotípica quanto na criança neuroatípica, o uso abusivo de telas é prejudicial. O uso abusivo de telas vai atrofiar o desenvolvimento dessa criança. A criança autista deve ficar, então, completamente afastada de telas? Não. A ela se aplica o mesmo bom senso que a gente aplica às crianças neurotípicas. Também as crianças neurotípicas precisam de estimulação analógica, de uma estimulação feita a partir de diferentes instrumentos, né, psicopedagógicos, e não ficarem exclusivas ou serem, entre aspas, né, educadas, acalmadas à base dos dispositivos eletrônicos, que podem também ser atrofiadores do seu desenvolvimento. Veja, dadas as condições ideais, toda criança aprende. E o toda aí, o Skinner está falando, ele não conhecia essa terminologia, mas ele está incluindo aí as crianças que hoje nós chamamos de neurotípicas e as crianças que nós chamamos de neuroatípicas. Óbvio que cada criança, as neurotípicas e as neuroatípicas, vai aprender no seu ritmo, na sua velocidade e do seu modo. O que eu quero dizer é que não é pelo fato da criança ser neuroatípica que isso me dá a licença de adestrá-la utilizando a tela de um celular. Ao fazer isso, ao recusar outros recursos, ao recusar a devoção de tempo, de contato físico com essa criança e de outras formas de psicoterapia para essa criança, apostando, lotando o tempo dessa criança com o celular, eu estou muito mais atrofiando suas possibilidades de desenvolvimento do que potencializando.